Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre chamadas de sistema do Linux. Vamos ver algumas chamadas que podem ser úteis aí no desenvolvimento de programas. Especificamente, nós vamos ver a chamada strace, que serve para depurar chamadas de sistema, a chamada access, que serve para testar permissões em arquivos, como permissão de escrita, permissão de leitura. Vamos ver a fcntl, que permite travar arquivos e fazer algumas outras operações com arquivos. Vamos ver a fsync e a fdatasync, que serve para fazer descarga de buffer de disco, né? Quando nós temos que gravar alguma coisa em um determinado arquivo e essa gravação fica presa no buffer, mas nós queremos ter certeza que aquilo já foi escrito, podemos usar essas funções. Tem a getRLimit e a setRLimit, que são para configurar limites de recursos que um determinado programa pode ocupar no sistema. Então, posso limitar o tempo de CPU que um programa vai usar, por exemplo. Tem a getRUsage, que serve para obter estatísticas do processo, de um determinado processo. E temos a getTimeOfDay, que serve para pegar a data e hora do relógio do sistema. Que, inclusive, essa é uma função que pode ser útil para vocês no desenvolvimento do projeto 2. Então, são essas as chamadas de sistema que nós vamos ver na aula de hoje. Durante esse nosso curso, nós usamos uma grande variedade de funções para tarefas das mais diversas, né? Como analisar opções de linha de comandos, né? Os parsers, fazer manipulação de processos, né? Fork, exec, wait, vimos várias funções, né? E todas essas funções elas podem ser divididas em dois grupos, dependendo da maneira como elas são implementadas. Elas podem ser ou funções de biblioteca ou chamadas de sistema. E no próximo slide nós vamos ver aí a diferença entre elas. Então, as funções de biblioteca são funções comuns, funções que residem em uma biblioteca que é externa ao programa, como se fosse uma biblioteca das nossas próprias funções, por exemplo. É uma função comum, a maioria dessas funções que nós vimos, elas estão na biblioteca padrão do C, na libc. E você chama essas funções, né, essas funções que estão na biblioteca padrão do C, como se fosse uma função qualquer, uma função que você mesmo implementou. Né? É uma chamada como qualquer outra. É diferente de uma chamada de sistema. As chamadas de sistema, elas são implementadas no núcleo do Linux. Então, quando uma chamada é feita, o núcleo vai assumir a execução do programa até que essa chamada se complete. Então, assim, é um procedimento diferente, é um procedimento especial que requer que a transferência do controle seja passada para o núcleo, tá? Mas nós não precisamos, normalmente, acessar diretamente a chamada sistema, porque a biblioteca padrão, a biblioteca GNU-C padrão, ela empacota a chamada sistema do Linux em funções, para que você possa chamá-las facilmente. Então, você tem algumas funções tradicionais e algumas funções que acessam chamadas de sistema, que são, então, diferentes. Então, as chamadas de sistema do Linux são a interface mais básica entre um programa e o núcleo do Linux. Algumas dessas chamadas elas são bastante poderosas e, portanto, elas só podem ser chamadas pelo superusuário, pelo root. Tá? Enquanto outras, né, não são tão perigosas assim e podem ser usadas por qualquer usuário, mesmo sem privilégios. O Linux tem aproximadamente 200 chamadas de sistema diferentes, sendo que algumas são de uso interno do sistema, nós não usamos elas. E então, na aula de hoje, nós vamos apresentar algumas das que são mais úteis para programadores de aplicativos e de sistemas. A maioria delas está declarada na unistd.h, então nós precisamos incluir esse cabeçalho aqui quando nós estamos usando essas chamadas. Então vamos começar falando do comando strace. Strace é um comando que serve para rastrear a execução de um outro programa. Tá? Ele vai listar qualquer chamada de sistema
toda e qualquer chamada de sistema que esse outro programa fizer, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você quer verificar o que o comando hostname, né, que é o que obtém o hostname do sistema, o nome do computador. Você quer saber quais são as chamadas de sistema que estão envolvidas na execução do hostname. Então, você vai chamar S3 e vai passar hostname como argumento. O que vai acontecer? Na saída padrão, vai aparecer a saída do hostname, o que o hostname produzir, né? Que no caso vai ser o nome do computador. Na saída de erro, vai aparecer uma listagem com todas as chamadas de sistema que foram feitas aí no caso pelo hostname, tá? Então, se você estiver usando o terminal, vai aparecer junto, né, a saída padrão e a saída de erro. Mas você pode usar redirecionamentos para isolar as duas coisas aí para ficar mais fácil de identificar. Então, vocês podem executar aí no sistema de vocês um S3 do hostname e vocês devem ver uma tela parecida com essa daqui, tá? Então, isso aqui eu executei no meu sistema. Então, começa aqui com o execv, né, que é a execução do programa hostname. Depois vem uma série de chamadas aqui que tem a ver com a carga da biblioteca padrão do C no sistema. Depois aqui embaixo vem o uname, que é o que vai obter o nome do host especificamente. E temos aqui uma chamada write, né, que é a que vai fazer a impressão. Então, nesse momento aqui do write, é que na saída padrão vai aparecer, né, Ubuntu Donald, que é o nome da minha máquina, tá? E depois ele vai se encerrar aqui. Então, aqui nós temos a explicação, né, de algumas das principais linhas aí que vocês viram na saída do slide anterior. Então, a primeira chamada é a do execvp, que vai chamar o programa hostname. Depois tem mais ou menos 25 linhas que fazem parte do mecanismo de carregar a biblioteca padrão do C. E lá perto do final nós temos a chamada uname, né, que vai ajudar o programa a cumprir a tarefa para que ele foi designada, né, que é realmente obter aqui o nome de host. E por último tem lá então a chamada write, que vai ser usada para produzir a saída padrão. Né? Então write, Ubuntu Donald é o nome da minha máquina, /n para quebrar a linha, e capers é o número de caracteres que tem aqui na string. Né? Então, escritor de arquivos 1, 1 equivale à saída padrão, né? Que a gente já viu, né? E a string com o nome do host é a quantidade de caracteres. Próxima chamada de sistema interessante para nós vermos hoje é a axis. Então, essa chamada de sistema axis ela vai determinar se um determinado processo tem permissão de acesso em um arquivo. Então, você pode usá-la para verificar. Antes de você tentar escrever num arquivo, por exemplo, você pode verificar se você tem a permissão de escrita nesse arquivo. Antes de ler um arquivo, você pode verificar se tem a permissão de leitura. E caso não tenha, né, você nem tenta fazer essa escrita, essa leitura, e já dá o erro apropriado para o usuário. Tá? Então, você pode checar qualquer combinação de permissão, de leitura, de escrita e também de execução. E pode checar, inclusive, pela existência do arquivo. Se há um arquivo que você vai abrir, mas você precisa verificar antes se ele existe ou não, você pode verificar também com Axis. E caso o arquivo que o usuário indicou, por exemplo, o usuário indicou um arquivo que ele quer abrir no seu programa. Se esse arquivo não existe, você pode checar com o Axis e avisar o usuário, olha, esse arquivo que você pediu, né, não existe, ou não tem permissão de leitura, não tem permissão de escrita. Tá? Então, é uma chamada bastante útil. Então, para checar permissões com o Axis, nós vamos fazer o seguinte. Vamos passar como argumentos o caminho para o arquivo que vai ser checado. Vamos passar uma flag, né, flags de acordo com o que nós estamos querendo checar. Tá? Então, R ok para checar leitura, W ok para checar escrita e X ok para checar a permissão de execução. Tá? Então, são as três permissões que nós podemos ver. Podemos checar todas simultaneamente usando, né, um ou binário, né? Um ou binário com as várias flags que nós queremos. O valor de retorno vai ser 0 se o processo tiver todas as permissões que foram especificadas. Né? Então, você não consegue, com uma chamada só, verificar individualmente as chamadas. Né? Você pode verificar várias, mas
você só vai obter uma resposta. Então, se você quiser checar individualmente cada permissão, você tem que chamar várias vezes. O retorno vai ser então 0 se o processo tem todas as permissões que você especificou. Então, vamos supor que eu passe as 3. Se der 0 é porque eu tenho as 3. Tá? Agora, se der outro valor, né? Se der menos 1, ele vai ajustar então o error number para EAXIS, tá? Ou EROFS, tá? Se a permissão de escrita foi pedida em um sistema que é somente de leitura, tá? Então, EAXIS é um erro de permissões genérico e esse aqui é específico se você tentou pedir uma permissão de escrita num sistema que é só de leitura, por exemplo, um CD já gravado, né? Um CD que não tem mais como ser regravado, ele é um sistema que você só pode ler a partir dele, você nunca vai poder escrever. Então, ele vai produzir este erro específico aqui. E para checar a existência do arquivo com Axis, nós vamos passar como argumentos o caminho para o arquivo a ser checado e a flag FOK. Tá? FOK vai verificar se o arquivo existe. Se retornar 0, é porque o arquivo existe. Se ele retornar menos 1, ele vai ajustar o error number para ENOENT se o arquivo não existir. Tá? O error number também pode ser ajustado para EAXIS. Nesse caso, acontece que vai ter um diretório no caminho do arquivo que está inacessível. Né? Você passa lá um determinado caminho para chegar nesse arquivo, mas ele não vai conseguir nem ver se o arquivo existe lá ou não, porque tem um diretório ali no caminho que você não tem permissão para ler o conteúdo daquele diretório. Então, nesse caso, ele não vai indicar que o arquivo não existe, ele vai indicar que ele não conseguiu acessar, né? Um erro de acesso, porque ele não tem permissão para acessar aquele caminho. Então, ele vai te mostrar o EAXIS, que é diferente do NOENT, que o NOENT não tem realmente esse arquivo, né? Verifiquei e não tem. O EAXIS não consegui chegar lá, né? Não consegui chegar nesse diretório, não tem permissão para ver o que tem nesse diretório, e por conta disso eu não consegui fazer essa checagem. E vocês têm aí agora um programinha de teste, tá? Que chama checkaccess.c. Vocês podem compilar e executar esse programa para testar aí, para ver a saída dele, né? Para testar a existência de um arquivo, se o arquivo pode ser lido, se o arquivo pode ser escrito. Tá? Então podem pausar aí um pouquinho o vídeo, compilar e executar o checkaccess, passa como argumento para ele um arquivo que vocês tenham aí no sistema, ou que não tenham no sistema, né? Se você quiser checar ou não existe. Tá? Então, no caso, eu fiz a checagem de um código-fonte que eu tenho, né? E ele mostrou então, né, que o arquivo existe, que ele pode ser lido e que ele pode ser escrito. Tá? Então, façam o teste aí no sistema de vocês e depois nós voltamos aqui para explicar o código-fonte. Então, aqui temos o código-fonte, né, do checkaccess.c. Então, tem aqui os arquivos para dar include, error number, para a gente poder checar os códigos de erro com os nomes. Né? O primeiro argumento vai ser o caminho do arquivo que foi passado pelo usuário. Então, vamos pegar aqui o primeiro argumento e colocá-lo dentro do path. E aí vamos checar a existência do arquivo. Né? Então, a primeira coisa é chamar access, passando o path, e passando FOK, né? como flag. Vamos verificar o retorno. Se for 0, é porque o arquivo existe. Se não for 0, aí temos que checar o error number. Se for ENOENT, é porque o arquivo não existe. E se for EAXIS, é porque o arquivo pode ser que ele exista, pode ser que ele não exista, mas nós não temos como verificar porque o diretório onde ele está, né, não temos permissão para leitura, quer dizer, o arquivo não está acessível. Tá? Então, essa é a primeira checagem. A segunda checagem, que é a de leitura, vai ser feito o access, passando novamente o path, e passando o ROK como flag. Se for 0, é que o arquivo pode ser lido. Se não, o arquivo não pode ser lido, acesso negado. Por último, vamos checar o acesso de escrita. Vamos chamar novamente o access, o path novamente, e a flag WOK. Se o retorno for 0, é porque o arquivo pode ser escrito. Temos permissão de escrita nesse arquivo. Se não for 0, temos que checar o error number. Se for EAXIS, nós sabemos que o arquivo não pode ser escrito, porque
O acesso foi negado. Não temos a permissão de escrita nesse arquivo. Agora, se o erro for ER ou FS, o arquivo não pode ser escrito, mas é porque o sistema de arquivos em questão é só de leitura. Tá? Não, o sistema não foi aberto para escrita. Então não vamos poder escrever, não por uma questão de permissão, mas porque o próprio sistema não permite a escrita. É isso então. A próxima chamada de sistema que nós vamos ver é a FCNTL. A FCNTL é o ponto de acesso para várias operações avançadas em descritores de arquivos, como a obtenção de travas. Os argumentos são o descritor de arquivos aberto e a operação que nós queremos realizar. O FCNTL permite você colocar travas de leitura ou de escrita em arquivos. É algo similar ao que nós fizemos com o TeX para trechos críticos, né? Então, no caso dos trechos críticos, nós podemos usar uma mutex para impedir que duas threads acessem aquele trecho crítico ao mesmo tempo, né? Impedindo condições de corrida. E para que serve então a trava de leitura de escrita nesse caso? É a mesma coisa. Você pode ter um programa, ou vários programas, ou várias threads que acessam ali o mesmo arquivo, uma grava, outra escreve, ou fazem gravações intercaladas, enfim. E nós não queremos que o arquivo seja acessado ao mesmo tempo por duas threads diferentes, por exemplo, ou por dois programas diferentes. Então, quando um está acessando, nós queremos que o outro espere. Para fazer isso, nós podemos usar então o FCNTL. Então, mais de um processo pode colocar a trava de leitura ao mesmo tempo, que a leitura, né, não vai atrapalhar, a leitura de um não vai atrapalhar a leitura de outro. Então, leitura, vários vão poder pôr essa trava. Mas só um pode colocar a trava de escrita. Só um pode estar escrevendo de cada vez. E você não pode travar para leitura e escrita ao mesmo tempo. Então, se algum arquivo travou, se algum programa travou o arquivo para escrita, os outros não podem travar para leitura, porque o arquivo está tendo escrito. E da mesma forma, né, se algum travou para escrita, não vai outro poder travar para leitura. Notem que as travas não impedem que outros processos abram, leiam ou escrevam em arquivos. Então, isso só funciona se os outros programas também estiverem usando o FCNTL. Então, isso é algo para ser usado dentro de um ambiente controlado, né? Você pode ter vários programas ali ou várias threads e você pode usar isso para fazer o controle, mas você não pode garantir que um outro programa que alheio ali ao seu sistema, que outra pessoa fez, que outra pessoa tem acesso para executar, que ele também não vai, que ele vai respeitar essa trava. Tá? Ele não tem obrigação nenhuma de respeitar essa trava, só se ele usar o FCNTL também. Tá? Então isso é algo que funciona em ambiente controlado, né? Não adianta querer usar isso num ambiente que nós não temos controle, né, que outra pessoa poderia escrever. Então, para questões de segurança, isso já não seria tão indicado. Então, para colocar uma trava num arquivo, você tem que criar uma variável struct flock e preenchê-la com zeros. Aí você ajusta o campo ltype da estrutura para f readlock, né, rdlck, para travar para leitura, ou fwrlck para travar para escrita. Né? E aí você vai chamar o fcntl passando no escritor de arquivo para o arquivo, o código de operação, que é o f7 lckw, e um ponteiro para a variável struct flock, que é essa que você criou aqui. Se um outro processo tem uma trava, já tem uma trava que não permite a aquisição de uma nova, né, que seria o caso, já tem uma de escrita e você não pode pegar de leitura, ou já tem uma de leitura, você não pode pegar de escrita, o FCNTL vai bloquear até que a trava seja liberada. Então, o bloqueio vai ser feito automaticamente ali, o programa vai ficar parado, a hora que o outro programa liberar, ele consegue obter essa trava. Bastante similar ao que vocês fizeram lá com o Mutex. E agora temos um exemplo aí para vocês testarem o FCNTL, tá? Então, vocês têm aí um arquivo que chama lock-file.c. Vocês podem compilar e executar esse arquivo. Compila ele, executa e passa como argumento o nome de um arquivo que vocês tenham aí, que vocês queiram fazer a trava. Ele vai abrir esse arquivo e vai travar. E aí, quando você pressionar Enter, ele vai destravar. Você pode, inclusive, fazer o teste com dois terminais, tá? Então, trava lá o arquivo com um terminal.
e aí você vai e tenta travar o mesmo arquivo em outro terminal. E aí vocês veem aí o que acontece. Tudo bem? Então, pode pausar aí o vídeo, fazer os testes e depois vocês voltam aí para a gente ver o código-fonte. E aqui então temos o código-fonte do lockfile.c. E aqui está o código então, né, da abertura do escritor de arquivo. Ele vai fazer um open e vai falar, né, travando, vai preencher lá aquela estrutura, né, aquela estrutura flock. Vamos preenchê-la com zeros, usando main set. Vamos acertar o L-type para FWRLCK. E vamos colocar então essa trava de escrita, né? Vai chamar o FCNTL, passando o descritor de arquivos, FD, que foi aberto aqui, passando o F7LKW e passando a estrutura lock, a estrutura flock que foi criada aqui. E aí ele vai estar travado, né? Depois, se ele não conseguir travar, ele vai bloquear aqui. No momento que ele chegar nessa linha, porque ele conseguiu o bloqueio. Então, vai estar travado e ele vai ficar esperando um comando do usuário para destravar aqui nesse caso, né? Aqui ele poderia fazer, então, o que ele precisasse gravar no arquivo, né? Não vamos colocar isso daqui, que é só um exemplo. Mas aqui poderia ter os comandos de gravação. E depois, para destravar, ele vai, né, usar lock, ltype para f unlock, né, unlck, e vai chamar novamente o fcntl, passando fd, f7lkw e a estrutura flock. Em seguida, ele está fechando aqui, então, o descritor de arquivos. Então, esse é o lockfile.c, vocês podem compilá-lo e executá-lo. E aqui tem o testezinho, né, que eu já tinha sugerido aí para vocês fazerem. Abre dois terminais, trava um arquivo no primeiro terminal e tenta travar o mesmo arquivo no segundo. Então, o que vai acontecer? Né? O primeiro trava, o segundo vai ficar enroscado no travando aqui, porque, né, ele bloqueou e não consegue obter a trava porque o outro processo chegou antes e já travou. No momento em que esse primeiro processo destravar, aí o segundo consegue travar. Tá? Então, pode fazer esse teste aí. Vocês devem obter um resultado bem parecido com esse daqui. Se você não quiser que o FCNTL bloqueie, caso ele não consiga obter a trava, você consegue fazer isso através do F7LK, em vez do F7LKW. Tá? Então equivale lá àquela tentativa de travar a mutex, né? Um try lock, né? Que a gente tinha lá no mutex. Aqui o try é isso aqui, né? O F7LK, sem o W. Aí se ele não conseguir a trava, ele já retorna na hora com -1. Então, nesse caso, né, você pode checar o retorno. Se o retorno for -1, é porque ele não conseguiu a trava. E aí ele pode fazer outra coisa até o momento dele tentar novamente. E se o retorno for 0, é porque ele conseguiu a trava. E aí você pode fazer o que deve ser feito e depois destravar. É importante destacar também que o Linux tem uma outra chamada interessante, que é a flock. Ela também serve para travar arquivos. Então, por que eu vou usar o FCNTL em vez do flock? A vantagem do FCNTL é que ele funciona em sistemas de arquivo NFS, tá? Network File System. Então, você consegue fazer esse tipo de trava mesmo em sistemas de arquivos que estejam, né, em um servidor de arquivos, por exemplo. Né? Tem vários terminais usando o mesmo servidor de arquivos e um coloca a trava, um outro terminal, um outro computador, uma outra máquina acessando o mesmo arquivo vai ver que essa trava está lá e não vai acessar esse arquivo. Então ele funciona mesmo através da NFS. Isso é bastante interessante, né? Você consegue gerenciar esse compartilhamento do arquivo mesmo com máquinas diferentes. Então, o FCNTL leva a essa vantagem. Duas chamadas bastante interessantes que nós vamos ver agora são a fsync e a fdatasync, que servem para fazer descarga de buffer de disco. Por que a gente tem essa chamada? É o seguinte, a maioria dos sistemas operacionais, incluindo o Linux, eles fazem cache de dados que são escritos em disco. Tá? Eles fazem cache em um buffer de memória. Então, sempre que você escreve alguma coisa, você coloca lá um fwrite, por exemplo, quando o sistema libera ali para o seu programa continuar a execução depois desse write, nem sempre o dado já foi efetivamente escrito em disco. Você coloca o write e você está contando que foi escrito em disco.
Mas pode ser que você está continuando a execução e esse dado ainda está preso num buffer. Tá? Por que isso é feito? Porque se você tem muitas operações de escrita, se você ficar esperando a escrita ser efetivamente feita no disco toda vez, isso pode demorar muito e acaba degradando muito o desempenho do seu sistema. Se cada vez que você vai, né, principalmente se for um log, alguma coisa que escreve bastante, imagina, cada fwrite vai ter que esperar o dado efetivamente ser escrito. Às vezes o HD está ocupado com outra coisa, às vezes a agulha não está posicionada no lugar onde vai ser, né, na trilha que vai ser feita a escrita. Então isso pode demorar um pouquinho. E essa demora, né, esse acúmulo de latência aí na escrita pode prejudicar muito o desempenho do seu programa. Então, a maioria dos sistemas vão fazer um buffer e vão trabalhar muito bem assim. Você escreve, esse dado vai lá para um buffer e ele vai ficar lá por um tempo, até quando? Né? Até esse buffer encher, né? Ele fica esperando para gravar tudo de uma vez só, para não ter que ficar gravando de pouquinho em pouquinho. Ou ele espera um timer expirar, né? Vamos ver se vai vir mais dados. Se não vem, né? Passou um tempinho, ele viu que não veio mais nenhum dado daquele programa, ele vai, né? Daquele mesmo arquivo. Aí ele vai e escreve para não, né, não ficar também muito tempo com o dado em buffer. Bom, isso para a maioria dos programas não é problema. Né? Programas que não precisam dessa integridade absoluta do arquivo não vão ter problema com isso. Mas você tem casos em que se ocorrer a perda desse dado, vai ser algo, né, catastrófico aí. Tá? Então, imagine um sistema financeiro que precisa escrever lá no disco que, né, você fez um saque. Né? Você acabou de fazer um saque, ele vai ter que escrever lá no disco que aquele dinheiro foi retirado. Imagina se você libera o dinheiro antes do dado ser efetivamente escrito no disco de que aquele saque foi feito. Né? Quer dizer, depois que o sistema e acontece um crash no sistema bem nesse momento em que esse dado ainda está em buffer. A hora que o sistema volta, você volta com o saldo anterior, sem ter sido deduzido aquele saque. Então, isso é um problema grave. Isso não pode acontecer. Então, nos casos em que você precisa garantir que o dado foi efetivamente escrito em disco, você pode usar as chamadas fsync e fdatasync, como a gente vai ver a seguir. Então, tanto o fsync quanto o fdatasync servem para descarregar os buffers de disco, mas tem uma certa diferença entre eles, como a gente já vai ver. Então, a chamada fsync ela vai receber como argumento um descritor de arquivos, onde existe a permissão de escrita, naturalmente, e ele vai então descarregar para o disco quaisquer dados que tenham sido escritos para esse descritor, que ainda estejam pendentes em buffer. E a chamada ela não vai retornar até que os dados estejam fisicamente escritos no disco. Então você chamou fsync, a hora que o fsync retornar, porque o dado já foi escrito realmente, não está mais em buffer. Enquanto o dado não for escrito, ele vai ficar parado. Vai ficar bloqueado esperando essa escrita acontecer. O fdatasync é bastante similar ao fsync, mas ele não atualiza os metadados do arquivo. O que é metadado do arquivo? É lá, por exemplo, a data da última modificação. Tá? Então você pode ter gravado já em disco efetivamente o dado em si, o conteúdo do arquivo, mas o metadado ainda não. Se você usar o fsync, você garante que tanto o conteúdo quanto o metadado vão estar atualizados. Se você usar o fdatasync, você garante só o conteúdo. Então pode ser que, né, quando você for abrir o arquivo, ele vai lá nos metadados, ele vai estar com uma data de escrita que não corresponde à realidade. Tá? Quando que você usa um, quando você usa outro, vai depender, é claro, do seu uso. Se você precisa do metadado atualizado também, usa o fsync. Se é só o conteúdo que importa, metadado não faz diferença, então usa o fdatasync. O fdatasync vai garantir então que o conteúdo esteja efetivamente gravado em disco, mas o metadado pode ainda estar pendente em buffer. Ele vai ser gravado, né? Caso não aconteça nenhum problema, ele vai ser gravado, mas se acontecer um problema, ele pode ficar com o metadado desatualizado. Aqui então temos um exemplo de uso do fsync e do fdatasync, que faz a descarga de buffers de disco. Tá? Então, nesse caso, temos uma função aqui que é para escrever alguma coisa, né, num log. Ele vai então fazer a abertura do arquivo do log.
e vai então fazer a escrita, né, com o write da entrada aqui, que vai ser escrita nesse disco, né, o conteúdo que vai ser escrito nesse arquivo no disco, e vai escrever um /n para finalizar essa entrada, e em seguida, antes de dar o close, né, antes de fechar o descritor de arquivo, ele usa um fsync. Tá? Se não tivesse o fsync, ele ia fechar o descritor de arquivo, pode ser que essa escrita ficasse presa em buffer por algum tempo. Mais uma vez que tem um fsync aqui, esse fsync só retorna quando o dado foi efetivamente escrito em disco. O dado e o metadado, né? Porque é o fsync. Aí depois disso é que ele vai fechar o descritor de arquivo. Então ele não vai fechar o descritor de arquivo enquanto o dado não for efetivamente escrito, né? E não vai retornar dessa função enquanto o dado for efetivamente escrito por causa da presença do fsync aqui. Existe também uma alternativa ao fsync e ao fdatasync. Se tudo que você vai escrever num arquivo precisa ter essa escrita síncrona no disco, sem ficar preso em buffer, você já pode, logo na abertura do arquivo com o open, passar a flag ou underline sync. Então, quando você faz isso, você não precisa usar o fsync, porque toda escrita que for feita em disco, ela vai ser efetivada imediatamente. No momento que você dá o write só retorna quando essa escrita for efetivada. E aí você dispensa o uso do fsync. Então, você pode deixar para usar o fsync quando você tem algumas escritas que são críticas e outras não, e usar o osync se todas as suas escritas forem críticas. Duas outras chamadas de sistema interessantes são a getRLimit e a setRLimit, que são limites de recursos. Tá? Então, essas duas chamadas elas permitem que um processo possa ler e definir alguns limites de recursos de sistema que ele pode executar, que ele pode consumir. Tá? Então, eu posso limitar o tempo que ele pode ficar no processador, a memória que ele consome, uma série de recursos do sistema podem ser limitados dessa forma, evitando que um programa consuma recursos demais. E isso faz, de maneira programática, a mesma coisa que o comando ulimit faz na shell. Para cada recurso, existe então um hard limit e um soft limit. O hard limit é o limite duro, o limite que você não pode mexer nele, e o soft limit é um limite suave, um limite que você pode mexer. Então o soft ele nunca pode exceder o hard. O soft limit tem que estar sempre menor ou igual ao hard limit. Você não pode ir além do limite imposto no hard limit. Você não pode ultrapassar o limite do hard limit com o soft limit. O hard limit só pode ser alterado pelo root, pelo superusuário, enquanto que o soft limit pode ser alterado por qualquer usuário. Então, normalmente, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o soft limit para limitar os recursos que podem ser executados que podem ser usados dentro de um programa. Então, os argumentos, tanto para o getRLimit quanto para o setRLimit, são um código especificando qual que é o tipo de limite de recurso que eu quero mexer, um ponteiro para uma variável do tipo structRLimit, e aí a chamada getRLimit é a que vai preencher essa estrutura. E a setRLimit é a que vai mudar os limites baseado nas informações que eu alterei aí nessa estrutura. Tá? Então, normalmente eu vou fazer isso. Eu vou usar o get para ler e depois o set para gravar o que eu quero. A estrutura rlimit tem dois campos, que é o soft limit e o hard limit. O soft limit é o rlinker e o hard limit é o rlinmax. Tá? Então, alguns dos limites que são mais úteis. Um é o de CPU. Tá? Então, o rlimit CPU é o tempo máximo de CPU em segundos que pode ser usado pelo programa. Isso é o tempo total que o programa pode usar, né? Não é o tempo que ele está em execução, é só o tempo que ele realmente ocupa da CPU. Se tiver vários programas em execução, é só o tempo que ele usou da CPU e não o tempo que o sistema que ele está em execução no sistema, tá? Se ele estiver fora, né? Se o escalonador tirou ele, colocou outro programa, esse tempo não conta. Se o programa exceder esse limite, ele vai ser terminado com um sinal, que é o SIGEX CPU, tá? Então, esse sinal aqui, se você
ver que o programa foi finalizado com esse sinal, significa que ele excedeu o tempo de CPU. Um outro limite é o rLimit_Data, que é a quantidade máxima de memória que um programa pode alocar para os seus dados. Então, você tem lá um programa, às vezes, que ele vai alocando memória conforme ele precisa. Né? Você vai usando lá um malloc e vai alocando. De repente, se esse limite de quanto o dado pode ser alocado chegar, se esse limite for atingido, essa nova alocação vai falhar. Tá? Então, também é interessante de ser usado, principalmente quando você está, né, debugando um programa, quer ver o que vai acontecer. Às vezes você esquece, né, de liberar a memória e de repente começa a ocupar muito recurso do sistema. Então esse tipo de recurso vai, né, poder mostrar que poder impedir que um determinado processo ocupe, né, muita memória do sistema. Também podemos limitar a quantidade máxima de processos filhos que um determinado processo pode executar. Então, para isso temos o rLimit_Proc, que vai, né, cada vez que você usa um fork, ele vai checar esse número. Se você usou um fork e já tem um número de processos filho no limite, né, ele vai falhar na hora de dar esse fork. Temos também esse rLimit_Number of Files, né, que é a quantidade máxima de escritores e arquivos que o processo pode ter aberto de cada vez. Então, de repente, você quer limitar um programa, um determinado processo, para que ele não abra muitos arquivos ao mesmo tempo. E aí você coloca esse limite, e se ele tentar abrir um novo arquivo, ele vai também dar um erro. E, bom, esses são só alguns, tem uma lista grande aí de limites que podem ser usados, você pode consultá-los no manual do setRLimit. Então, para ilustrar esse uso do getRLimit e setRLimit, nós temos um programinha que chama limit-cpu.c. Então vocês podem pausar aí um pouco o vídeo, compilar e executar esse programa para vocês verem aí como ele se comporta. Tá? Ele vai ajustar o limite de tempo dele de CPU para 1 segundo, então ele vai entrar em um loop infinito. Então, obviamente, né, depois de 1 segundo de execução desse programa, né, que pode demorar mais que 1 segundo se você tiver muitas tarefas em execução, e após 1 segundo ele vai então ser finalizado pelo sinal SIGEX-CPU. E aí a shell vai imprimir uma mensagem interpretando esse sinal, né? Vai falar tempo de CPU excedido e imagem do núcleo gravada, pelo menos essa é a mensagem aí que aparece no Ubuntu. Tá? Então, e se você checar depois o código de retorno, né, der um eco, cifrão, interrogação aí para checar o código de retorno, vocês vão ver o código de retorno do programa, vocês vão ver que ele foi encerrado aí por um sinal. Então aqui temos o código do limit_cpu.c. Então, primeiramente ele obtém os limites atuais, o limite de CPU, que é o que interessa, usando o getRLimit, e vai armazenar dentro dessa estrutura aqui do tipo rLimit. Aí ele vai ajustar esse valor em 1 segundo, ajustar o limite de CPU em 1 segundo, e vai usar o setRLimit para fazer essa configuração aí de que ele quer um soft limit de 1 segundo. E então ele vai, no caso aqui, fazer um loop, né? E ele ficaria, se não tivesse o limite, ele ficaria aqui indefinidamente, né, nesse while. Mas como tem um limite de 1 segundo, assim que ele ficar 1 segundo na CPU, ele vai ser finalizado aí com o sinal, né, o SIGEX-CPU, que equivale ao sinal 152 no código de retorno. Então, vocês executando aí, vocês vão ver que ele vai, né, parar de funcionar após 1 segundo por conta desse limite que foi configurado. Uma outra chamada de sistema interessante é a getRUsage. Ela fornece estatísticas de processo. Então, alguns dos campos que são mais interessantes nessa estrutura que ela oferece é o uTime, que é um campo do tipo struct timeval, que tem a quantidade de tempo de usuário em segundos que o processo executou. Esse tempo de usuário é o tempo que a CPU gastou executando o programa do usuário, sem contar a chamada de sistema do núcleo.
tá? Então, se o processo precisou de alguma chamada de sistema do núcleo, isso não vai ser incluído. Isso é só o tempo que ela passou executando em nível de usuário mesmo. Já a chamada stTime, ela é também um campo do tipo structTimeVal, que ele tem a quantidade de tempo do sistema, também em segundos, que o processo usou, mas é o tempo de sistema. É o tempo que a CPU gastou executando chamada de sistema em favor do processo. Uma outra informação é esse max RSS, que é a maior quantidade de memória física que foi ocupada pelos dados do processo ao longo de toda a sua execução. E tem outras, tá? Outras chamadas, outros campos que vocês podem verificar. No manual do Get ER Usage tem lá todos os campos que estão disponíveis, tá? Então esses são apenas alguns deles. Então aqui temos um exemplo de função que vocês podem incluir em qualquer programa de vocês e invocá-la sempre que vocês quiserem saber o tempo de CPU, incluindo aí o tempo de usuário e o tempo de sistema, tá? Então essa função vocês têm aí nos exemplos, né? Chama print CPU times.c. O que ela faz é criar uma estrutura, né, do tipo RUsage, e aí ela chama a chamada getRUsage do próprio processo, né? Então ela está passando aqui esse self, porque você está querendo informações sobre o próprio processo e não outro, e vai armazenar nessa estrutura que foi criada. E aí nessa estrutura que foi criada tem vários campos, né? Um deles é o uTime, o outro é o sTime, que a gente já viu. E aí ela tem o tempo, né, em segundos, né, que ficou então o programa em execução. Tempo de usuário e o tempo de sistema. E aqui temos os microsegundos também, né? A fração de segundos que esse processo passou também, tempo de usuário e tempo de sistema. Então, invocando essa função, ela vai imprimir essas informações. E a última chamada que nós vamos ver hoje é a getTimeOfDay, que ela pega a data e hora do relógio do sistema, tá? E então ela vai poder ser bastante útil aí para vocês que estão desenvolvendo o projeto 2. Né? Um dos requisitos é pegar a data de criação de um arquivo, né? Então você pode pegar a data do sistema usando o getTimeOfDay. A chamada de sistema getTimeOfDay, então, getTimeOfDay, ela pega a hora do relógio do sistema. O primeiro argumento é um ponteiro para uma variável do tipo structTimeVal. O segundo argumento é nulo. E essa structTimeVal, ela é uma estrutura que representa a hora em segundos dividida em dois campos. Tem um campo tvsec para segundos e um usec aqui que seria para microsegundos, tá? Então, o campo de segundos vai mostrar quantos segundos se passaram desde o dia 1º de janeiro de 1970 à meia-noite no GMT, tá? No horário do GMT. Então, a partir disso você consegue deduzir qual que é o dia, hora, mês, ano, tudo atual, né? Só um campo aqui que diz quantos segundos se passaram exatamente desde o dia 1º de janeiro de 1970 à meia-noite. Então, aí você consegue calcular a partir disso. E também tem os microsegundos, né? Então, tem uma precisão maior. Na verdade, o relógio do sistema não tem uma precisão de microsegundos, mas tem um pouco maior do que segundos. Então, a partir dos microsegundos, você consegue obter uma precisão um pouco melhor. O segundo argumento, então, como já falei, é null. E para poder usar o getTimeOfDay, você vai usar o sys/time.h para usar essa chamada de sistema. Bom, mas é complicado, então, você transformar depois a quantidade de segundos lá desde 1970 para data, hora, minuto, segundo, que é o que você precisa no dia a dia, né? Então, no projeto 2, vocês vão precisar da data e da hora da criação do arquivo, e não de quantos segundos passou desde 1970. Então, para fazer essa derivação, pode ser um pouco trabalhoso fazer isso na mão. Mas o bom é que o Linux já tem uma função que facilita a sua vida, que é a Local Time e a strftime. Elas ajudam, então, a manipular
o retorno do getTimeOfDay. A função localTime, ela recebe um ponteiro para o número de segundos, tá? Que é a parte de segundos e não de microsegundos. Ela não vai tratar microsegundos. Então você pega o campo de segundos da TimeVol e passa para ela. E ela vai retornar um ponteiro para um objeto structTM. Dentro desse structTM tem vários campos úteis, que são hora, minuto e segundo, ano, mês e dia, dia da semana, né, que começando 0 para domingo, 1 para segunda, 2 para terça e assim por diante. Dia do ano vai de 0 a 365 ou 366 e tem ainda uma flag para dizer se está no horário de verão ou não. Tá? Então você joga o retorno do getTimeOfDay no localTime e ele já entrega para você uma estrutura prontinha com hora, minuto, segundo, ano, mês, dia, tudo prontinho para você usar. Então facilita bastante, né? Não temos que implementar essa função manualmente para fazer essas conversões aí. E a função strftime, ela pode produzir então a partir dessa estrutura TM, né, da estrutura TM que a gente viu no slide anterior, a gente pode pegar ela e converter isso para uma string já formatada para mostrar a data e a hora. O formato ele é especificado de uma maneira bastante similar a um printf, como uma string, né, com códigos embutidos para indicar onde cada campo deve ser incluído. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar no formato que a gente costuma usar aqui no Brasil, né, dia, barra mês, barra ano, eu vou usar %d, barra %m, barra %y. Esse y maiúsculo para o ano ficar com 4 dígitos. Se eu tivesse usado um y minúsculo, o ano ia ficar com 2 dígitos. Tá? E aí vem hora, minuto e segundos. Também, né, coloquei 2 pontinhos para separar aqui, como a gente costuma fazer no Brasil. Também aqui essas letras maiúsculas são para dizer que você deve preencher com 0, né, caso, vamos supor que fosse menos do que 10 aqui, ou menos do que 10 aqui. Se você não coloca a letra maiúscula, ele acaba não colocando, então, o 0 à esquerda. Tá? Com a letra maiúscula, ele põe o 0 à esquerda, como é o mais comum da gente usar. Então, essa string aqui está formatada para sair a data e hora dessa forma. Você poderia fazer de N maneiras diferentes. Às vezes eu só quero a data, às vezes eu só quero a hora, às vezes eu quero a hora sem segundos. Né? Quero só hora em minutos e em horas e minutos. Né? Então, eu posso formatar essa string da maneira que eu bem entender. E caso vocês queiram então consultar todas as sintaxes possíveis aqui para essa string, basta ver aí o manual do strftime. Então o strftime recebe como argumentos um buffer de caracteres para receber a string, o tamanho do buffer, né, em caracteres, então o tamanho dessa string aqui, o formato da string, que é aquele formato que a gente viu no slide anterior, que vocês vão construir da maneira que vocês quiserem que a string seja formada, e um ponteiro para a variável structTM, da onde vai vir esses valores. Então, como eu falei, você pode consultar a página do manual do strftime para uma lista completa dos códigos que você pode usar aqui nessa string. E só duas observações, né? Tanto o localTime quanto o strftime, eles têm precisão de 1 segundo, eles não vão usar o TV e o sec. Então, se você quiser usar os microsegundos, você pega diretamente lá do TV e o sec. Ele não vai fazer nenhuma conversão com esse valor. E para poder usar tanto o localTime quanto o strftime, você precisa dar um include aí no time.h. E aqui então temos um exemplo de uso do getTimeOfDay e das funções, né, localTime e strftime. Então essa funçãozinha aqui que você pode colocar em qualquer programa, ela vai servir então para imprimir data e hora do sistema. Ela chama printtime.c, vocês têm ela aí no código, o código dela aí com vocês. E o que ela faz então é usar o getTimeOfDay para preencher essa estrutura TimeVol com os valores de hora, minuto, segundos, data, etc. E daí ela vai converter isso para uma estrutura TM, né, usando o localTime. E aí vai formatar a data, hora, minutos e segundos de acordo com o formato aí que
que vai ser usado, né? Então, vai formatar dia, mês, ano, hora, minuto, segundos. Vai botar tudo isso dentro de uma string, que é essa time string, que está sendo definida aqui, foi definida aqui, o tamanho dela, a string do jeito que a gente quer e a fonte dos dados, né? Que é o PTM que a gente gerou aqui com o local time, que por sua vez pegou do TV do getTimeOfDay. Os milissegundos vão ser computados a partir dos microsegundos, né? Então, lembrando que 1 milissegundo são 1000 microsegundos. Então, dividindo o campo TV e o SEC, por 1000 você obtém, então, milissegundos. E aí você pode imprimir, né? No caso aqui está usando um printf para imprimir essa string já com a hora, data e hora formatado, né? Do jeito que foi colocado aqui, né? Incluindo também os milissegundos também da maneira que foi calculado aqui. Então, aqui vai estar sendo impressa a string. Então, é isso. É esse exemplo. Vocês podem incluí-lo em qualquer programa e chamando aqui o printtime, ele vai fazer essa impressão. E aqui terminamos então a aula de hoje, as referências. Todos os exemplos que foram vistos aí nos slides são do livro Advanced Linux Programming, capítulo 8. E se vocês tiverem dúvidas mais teóricas aí a respeito de chamadas de sistema, temos o capítulo 20 do Deitel, capítulo 10 do livro do Tannenbaum. Então, é isso, até a próxima.